Paz seja com todos. Vou continuar a nossa palestra. Vou falar hoje sobre mudança de rumo. Precisamos ter uma mudança em nossas vidas para que possamos encontrar com o nosso Deus, não é mesmo? Como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Mas como chegar a Cristo? Muitos fazem a mesma pergunta. Muitos fizeram a mesma pergunta que outros fizeram no dia de Pentecoste. Quando convencidos do pecado, exclamaram: o que faremos? Muitos entendem que Jesus levou nossos pecados, está correto. Mas a salvação é condicional. Jesus leva os pecados de quem se arrepende. A salvação, nós precisamos saber qual é a nossa parte na salvação. Então, com essa palestra aqui, nós vamos ficar sabendo mais ou menos o que devemos fazer para nos salvar. A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: arrependei-vos. Atos 2,17. Em uma outra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos para ser cancelados os vossos pecados. Então, nossos pecados é perdoado, é cancelado quando nós se arrepende. O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos quão perigoso ele é. Enquanto não nos afastamos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver, por medo de que seus erros lhe causem maior sofrimento. Mas isso não é o arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, não o próprio pecado. Pecado é um conflito com a lei de Deus. Esse foi o tipo de tristeza de Esaú, de Faraó e Judas. Judas Iscariote, depois de trair seu senhor, exclamou: pequei traindo o sangue inocente. Atos 27:4. A confissão brotou de uma mente culpada, um terrível senso de condenação, pelo temor de julgamento que aguardava as consequências, o enchia de pavor. Mas não havia uma tristeza profunda, nenhum coração quebrantado por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Quando o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada. E o pecador começa a discernir a profundidade e a santidade da lei de Deus, que é o alicerce do seu governo no céu e na terra. A luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João 1:9. Então, quando o coração permite que o Espírito Santo de Deus o influencie. Então, nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que nós possa despertar a consciência para entender o que é pecado. Sem o Espírito Santo, os homens não têm uma visão sobre o pecado, sobre o que é a lei. Então, é preciso uma iluminação do Espírito Santo para que nós desperte a consciência, para entender o que é pecado. Você vê que o mundo todo
está transgredindo a lei de Deus, porque não despertou a consciência para entender o que é o pecado. Em Hebreus, verso 6, diz que se nós continuar transgredindo a lei, se nós continuar em pecado, depois de receber o conhecimento da verdade, diz que nós crucificamos Cristo novamente. Então é preciso que nós entendamos o que é o pecado para Deus. É uma ofensa muito grande para Deus. É sofrimento para nós também, quando pecamos. Mas nós temos que ver que mais ofensa é para Deus. Nós precisamos reconhecer que estamos ofendendo Deus com nossos pecados. Estamos crucificando Cristo novamente. Então é preciso um conhecimento da nossa parte. E que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos compreender sobre isso. E até mais.